Bom dia. Dá pra ver nada, né? Porque ok. Tá certo. Ok, sim. Então, vamos continuar. A gente estava vendo teoria dos grupos na disciplininha de álgebra e umas teoreminhas que a gente viu, a gente não demonstrou ainda. Na verdade, a gente demonstrou quase um deles, o resto é homework. É, eu vi uma luta sobre uns deles. Ah, Vamos lá, então, resumindo, se a ordem de um membro A é n, eu posso inferir que tenho exatamente a quantidade. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Isso é. O que significa isso? Não. De jeito nenhum, Taipero. O que significa isso? Ordem. Ok. O que significa exatamente a mesma coisa aqui? Cardinalidade, exatamente. Ok? Então, estamos sobrecarregando notações, supondo que não vão acontecer essas confusões. Aqui, como seria a cardinalidade se eu estou aplicando essa coisa num bichinho que eu só sei que pertence a algum grupo? Aqui, então, a cardinalidade, qual conjuntinho? Vamos ver, é o conjuntinho de todos os AI, enquanto o I está percorrendo todos os inteiros. Então, esse é praticamente todas as potências de A. Ok? Isso é revisão de notação de conjuntos, outra disciplina. Mas estamos aqui com isso. Então, estou falando que se essa coisa é igual a n, em português eu falaria isso, existem exatamente n potências distintas de A. Aqui são todas as potências do A. Eu estou falando, pode ter colisões lá. Eu estou aproveitando o fato que o conjunto não sabe, não tem multiplicidade, certo? Um membro não pode pertencer 8 vezes A. Então, estou falando, se você botar todas as potências num conjunto e contar o tamanho desse conjunto, esse tamanho vai ser n. Ok? E aí, primeiro? Primeira ordem de A. Bom, temos várias anotações sobre ordem de A, não vou achar agora. Escrevemos assim, escrevemos assim, escrevemos assim. Ok? Então, essa que eu estou usando aqui é exatamente isso. O que significaria a segunda? Se eu tenho que a ordem de A é infinita, ok? Essa coisa é infinita também, esse conjuntinho é infinito também. Aqui estou escrevendo o mesmo conjunto que escrevi aqui, de propósito de uma maneira diferente, só para acostumar mais com as diversas maneiras que podemos denotar coisas. Normalmente você não ia misturar essas coisas sem motivo, mas aqui meu motivo é só garantir que estamos ligados com essas notações. Então, esse conjuntinho aqui, eu sei que um conjunto é não uma lista ou não é uma tupla, porque estou usando essas chaves, e aqui tem esse A aí, então esse I aqui está ligando com esse I, e um gerador para esse conjunto. Ok? E ele está gerando valores a partir de qual conjunto? Dos inteiros. Então, para cada inteiro aí que você vai me dar, eu tenho esse bichinho aqui, está dentro desse conjunto. Então, essas duas coisas praticamente tá falando a mesma coisa, certo? O tamanho de todas as potências, se eu botar um conjunto, é a ordem do A, certo? E isso estende até para essa gambiarrinha de notação que a gente tem aqui, para falar de ordem infinita. E a terceira coisa que tem sempre briga aqui, porque a gente sempre esquece uma das três coisas que tem lá na definição de o que seria a ordem, o que significa que a ordem de A é n. Então, se eu achar um certo m, sobre o qual eu sei que o A elevado a m é igual a E, eu não posso inferir, grande erro, ok? Não posso inferir que o m é a ordem. Falta muita coisa ainda, ok? Então, aqui, eu não posso inferir, vou escrever assim, não posso inferir que a ordem de A é igual a M. O que falta? Alguém? Mão? Se eu vou escrever assim, não posso inferir. Sim? Falta que é o menor carinha que E, menor canina que divide? Não tem nada de divide na definição de ordem. menor carinha que é levado a ele dá o E. Ok, então ele precisa ainda mais, mas algo mais? Faltam duas coisas. Ser maior que zero, certo? Então, já eu sei uma possibilidade aqui, pode ser que o M é igual a zero. Se aqui botar A elevado a zero, com certeza isso é para qualquer A. Se eu permitisse essa coisa, todas as ordens de todos os membros de todo o grupo seriam sempre zero, ok? Pego sempre a menor positiva ordem e a ideia é então que se você sabe que o A é elevado a quem queria dizer aqui? Será A elevado a 42 é igual a E,
O que você sabe sobre a ordem do A? Não, você sabe muito mais que isso. Se falar menor ou igual de 42, você tem lá 42 opções. Divida 42, agora tem muito menos opções lá, certo? Quais são as opções que dividem 42? Quais são os primos lá? O 2, 3 e o 7, certo? O 2, o 3 e o 7. Ok. Então, conclusão rápida. Se eu tenho A elevado a P... Desculpa. Não, esquecem, eu já dei spoiler aqui. Esquecem isso. Então, essas coisas sobre as ordens, os membrinhos que temos. E a gente viu também o que significa subgrupo. Alguma dúvida? Não? Ok, certo. Não entendi muito bem na terceira mesmo. Isso aqui, Yasmin falou que não tem nenhuma dúvida. A turma. A turma. Certo, mas tem Yasmin aqui falando que tem. Qual é a última coisa que eu tô falando? Essa aqui? Hã? Não, ali. Essa coisa aqui? Isso é um teorema para demonstrar. Era como tu tentou demonstrar isso? E não conseguiu? Não, mas eu não entendi a ideia em si. Do porquê. E por que demonstrar isso? É porque foi homework. Então você está perguntando outra coisa. Não estou entendendo. Esses três foram exercícios desde uma semana atrás para tentar demonstrar. Se não conseguir, procurar ajuda no Zulip. Você está falando que não entendeu o enunciado? O porquê do anunciado. O que significa? Eu não entendo o porquê. Porque a ordem de ADM é isso. Não, você gosta não o porquê do enunciado. Então você está perguntando por que isso implica isso? Isso não é o porquê do enunciado, isso é o enunciado. Então, tentou demonstrar isso? Alguém tentou demonstrar isso? Sim. Tem uma coisa no Zulip lá. Tem? Tu viu essa coisa? E o que? Eu acho que ela, eu acho que ela quer saber o porquê, tipo, qual é a necessidade. Não, não é isso. Ela não entendeu um insight. Porque quando você vai fazer a demonstração, você tem tipo a ideia de onde é que foi isso, entendeu? É porque é meio que um ciclo. A gente viu uma coisa parecida aqui. Cadê? Eu vou achar talvez. Aqui? Não. Aqui me ajudar. Pronto, tá aqui. Certo? Então, se você lembrar essa parte, acho que a ideia deve ser meio clara, porque, como Yasmin falou, aqui parece que temos sempre um ciclo, e eu sei que A elevado a M é igual a E, ok? Eu sei que, supostamente, agora não sei se o enunciado está falando isso ou não, mas eu preciso levar em consideração o que está acontecendo se o M, me preocupar pelo menos, se o M é zero ou se o M é maior que zero, certo? Porque se o M é zero, essa coisa não dá muita informação, certo? E eu gostaria de inferir o que é que a ordem de A divide o M, ok? Não era isso que queria? O que acontece se o M é zero? Divide o M, certo? Então, não preciso me preocupar no sentido que preciso separar o caso porque não vai dar certo e botar isso como no anúncio, mas é um caso extremo que faz sentido ver se é compatível com o que eu tenho, e eu tenho, porque qualquer ordem, qualquer inteiro divide o zero, então, nesse caso, eu posso inferir que a ordem de A, que é um inteiro, também divide o zero, certo? Não, mas não é tão interessante. O interessante é quando você tem aqui, por exemplo, você acertou aqui, vamos dizer que esse tamanho aqui foi o quê? Sei lá, foi 7, ok? Então, eu te dei... A pergunta é, poderia ser que o A elevado a 9 é E? Não, o que significa não? Não poderia. Mas por que tu acha que não poderia? Porque não tem espaço aqui para completar o ciclinho de 7, certo? Então, é exatamente essa a ideia. Então, quem vai dar E aqui vão ser só caras que vão ser múltiplos desse 7. Ou seja, a coisa vai dividir o 7. Mas não quero analisar isso mais, porque essa é coisa para ficar no homework. Ok, vamos lá. Então, agora, espero que as dúvidas aqui sobre as ordens estão resolvidas. A gente falou sobre subgrupos, ok? E ninguém, pelo que eu vi, tentou generalizar isso aqui para casos infinitos, porque aqui é apenas o caso binário, e a gente aprendeu que podemos ter interseções de uma coleção infinita. Como é? No caso seria interseção zona. Não, não deveria ser de todos, porque todos. Poderia ser a interseção de esses infinitos. Peguei uns infinitos que gostei, vou pegar a interseção deles. Então a pergunta é se esse teorema aqui generaliza
para interseção zonas. Então, eu escreveria isso assim. A interseção zona. Eu não vou ter aqui agora um subgrupo H, vou ter uma família de subgrupos H. Eu vou escrever isso assim. HI. Eu quero intersetar todos eles. Esse caso que eu tenho aqui, o caso especial, se eu tenho apenas, vamos dizer assim, H1 e H2. Eu chamei eles aqui H e K porque não estava pensando em generalizar ainda. Então, essa coisa binária eu quero generalizar para essa coisa geral. E a pergunta é se eu consigo manter o mesmo teorema que ia dizer o que é se eu tenho H e I são subgrupos, vou escrever assim, subgrupo de G. Será que eu consigo inferir que a interseção de todos eles é subgrupo de G? E a outra pergunta é, e as uniões? Ou seja, se eu tenho dois subgrupos, para o caso binário, seria se eu tenho dois subgrupos de G, será que a união deles é um subgrupo de G? Mas se H e K são subgrupos arbitrários, não pode H ser já a interseção de dois subgrupos? Talvez, mas eu não posso nem contar com isso, nem garantir que não é o caso. Nos meus dados, a ideia é, como a gente demonstrou isso aqui, ok, eu só fiz a primeira parte aqui, as outras ficaram para vocês, mas a ideia era o quê? Contar só com os dados que eu tenho, que o H e K são subgrupos do... Desculpa, esse é o dado. São subgrupos do G, e só isso é suficiente para garantir que você pode pegar a interseção que vai ser subgrupo. Em desenho, isso seria... Ok, vou desenhar aqui temporariamente. Você tem grupo A1, esse é o G, e você tem um subgrupo dele, que seria o H, e um subgrupo dele, que seria o K. E o que a gente viu é que, com certeza, esse carinha aqui é um subgrupo. E agora, sei lá, por que ele que tem a identidade? Por que a identidade não pode ficar fora, aqui, aqui ou aqui? Eu sei que a identidade está dentro do H, porque o H é subgrupo. Mas eu sei também que a identidade está dentro do K, pelo mesmo motivo. Então, não poderia ser nem aqui nem aqui, precisa ser os dois. Então, garantir a identidade aqui. Mas Isso seria outra parte disso. você escolher o H como todos os outros, a interseção de todos os outros subgrupos, menos um e o K, o último que resta, e bastaria para dizer que funciona? Não, porque assim você quer demonstrar algo sobre qual que é subgrupo H e qual que é subgrupo K, e você está falando, vou escolher esse. Não, se você já demonstrou isso, você quer demonstrar a infinidade, eu digo. Ok. Não, porque eu demonstrei sobre o caso binário. Então, Mas não é só para você escolher como caso binário. ok, mas qual o problema? Ok, entendi agora a tua dúvida. Se eu tenho uma família aqui infinita, certo? Imagine que os síntese são os naturais. E você vai falar, ok, essa interseção aqui é uma interseção binária. Qual a interseção binária? O H0 intersetado com a interseção de, vamos escrever bem aqui, e maior de zero de todos os HI. Ok, esse cara, eu concordo que nos teus dados você tem que é um subgrupo. Esse outro cara aqui é um subgrupo? Ok, tá. Então, como a gente ia demonstrar isso? Você gostaria de ter isso, E certo? aí, eu vou demonstrar. Não exatamente isso, mas tipo, a coisa grande é o que queremos demonstrar. Mas a pergunta é, quem ia te dar essa coisa? Essa coisa é a coisa que você quer, certo? Mas você não tem. Quem ia te dar essa coisa e deixar feliz? Indução. Sim, ok. Então, aqui é a dica de como demonstrar isso. Eu estou no momento que eu gostaria de ter a coisa que eu tenho para uma coisa menor. Só que a indução não vai... Por indução, você não vai conseguir matar o caso geral ainda, porque a indução vai te garantir essa... Ok, seria bom escrever isso. Não sei onde escrever isso. Vou escrever isso. Interseções... e uniões de subgrupos. Então, por indução,
Quero alguém falar para mim qual seria o problema de... Tem o caso binário. Interseção binária. Eu gostaria de generalizar isso para geral, ok? Quando eu falo geral aqui, significa para qualquer família de subgrupos. Vou pegar uma coleção, pode ser infinita, pode ser qualquer, não quero saber nada sobre o tamanho dela. Eu gostaria de pegar a interseção grande, então, por isso não quero nem falar de naturais, mas até se eu tivesse falado de naturais, teria um problema aqui. Eu chamaria essa assim, e área. A pergunta é se a indução me permitiria isso. E talvez é meio fácil falar que não, porque não sei se o I fossem os naturais, mas vou perguntar, ok, será que eu consigo se o I for os naturais? Então, se eu tenho essa coisinha aqui, quero interceptar todos esses HZs. Então, essa seria, sei lá como chamar ela, N área, mas esse N não é o Nzinho, tá? Por indução, será que daria certo? Porque essa ideia é boa. Tentar aproveitar o caso binário para o caso... Vou escrever isso. Gostei do que tinha escrito lá, que era a ideia de Olivia aqui. Então era quebrar essa coisa. Essa coisa deveria ser igual. É igual, na verdade. O H0 interceptado com interseção binária. A interseção de, vamos lá, me ajudem aqui, e maior que 0 pode ser, ok, HI. Então essa coisa não é o que a indução vai te dar aqui, porque você quer interceptar aqui todos esses caras. Quantos são esses caras? Infinitos. Indução te permitiria outra generalização, que é importante também, se você quisesse pegar, generalizar a binária para onde? Para N área, onde o N agora é Nzinho. Então, se você quer interceptar esses caras aqui, opa, como vou escrever isso? Assim. Quantos caras você tem aqui? N, ok? Então, eu estou generalizando aqui para interseção N área. Aí sim, eu vou precisar de indução. E a indução vai me dar isso mesmo. Façam isso. Esse é um exercício bom de indução. Qual vai ser a base? Se essa for minha base, eu vou ter o direito de falar, eu consegui interseções, se eu conseguir fechar a demonstração, qual vai ser o que eu ganhei como teorema mesmo? Para quais quantidades de subgrupos eu posso interceptar e garantir que eu tenho um subgrupo? Não, 2 também, mas 3 também, porque fechou a demonstração. E 4 também. Até? Não tem N. N tem no meu escovo, né? Até o quê? Não. Esse é o ponto todo, porque eu estou fazendo indução. Então, para qualquer N, eu vou garantir essa coisa. Mas para qualquer N mesmo? Menores que zero? Aí, quais N você vou? Gostaria de falar, me dê uma coisa dessas. Gostaria de falar, me dê uma coisa dessas aqui. Onde que vou escrever isso? Me dê esses subgrupos. Gostaria de falar isso. Me dê esses. E eu consigo, então, tendo isso, eu consigo que a interseção deles... eu vou escrever assim, ok? Dá para entender o que eu estou interceptando aqui. São esses caras aqui. Esse é o grupo. E isso seria por indução.
Mas eu estou falando, de fato, eu demonstrei isso, eu preciso... Qual é... O que eu sei sobre o N aqui? Nenhum alguma restrição? Sim, ué. Ele é contado nesses subgrupos que existem no G. Não que existem. Não estou falando pegar todos eles. Estou falando, eu vou chegar lá com um bocado deles. Ok? Máximo. É? Ok. Esqueci um pouco o título que tem aqui. Aqui o G. Eu sei que se eu chegar com 2 subgrupos aqui, a interseção é um subgrupo. Estou tentando ver o que acontece se eu chegar com 3 subgrupos, ou com 4, ou com 5 subgrupos. Ok? A interseção vai continuar sendo subgrupo. Se eu conseguir fechar esse teorema, a única coisa que eu demonstrei foi 1/3 da demonstração para o binário, o resto para vocês. E se não conseguir, discutir Stone Júnior para conseguir. Então, o ponto é, se eu de fato conseguir, vamos trabalhar com essa hipótese. Conseguimos demonstrar por indução essa coisinha com a ideia que André e Olive formaram aqui. Posso falar então, me dê qualquer quantidade você quer de N. Então, vai ser quantidade finita, certo? De N subgrupos de G. E eu garanto que intersetando eles vai ser subgrupo de G? Ou preciso tomar algum outro cuidado? Pelo menos 2. Ok? Porque a base dele foi qual? Caso binário? 2. Então, se eu quero sair daqui feliz, que qualquer quantidade finita serve, eu preciso tratar 2 casos também. Ou 1, que 1 é bem trivial, né? Porque 1 não vai dar problema. O que seria intersetar um conjunto? Ele mesmo. E se eu sei que esse conjunto é subgrupo, então a interseção de todos esses que você me deu, também é um subgrupo, porque esse é o próprio conjunto que você me deu. Eu sei nos meus dados que é subgrupo. O caso 1 é bem tranquilo. O caso 0 é que precisa me dar mais trabalhinho para pensar. Porque o que significaria eu intersetar nenhum... Se você chegou aqui e falou para mim, toma aqui todos esses subgrupos de G, e você não me dá ninguém. Eu não posso te culpar que você não me deu uma quantidade infinita de subgrupos de G, porque você me deu, de fato, 0 subgrupos de G. E agora eu estava alegando até esse momento que, se intersetar todos os subgrupos finitos, ou não finitos, cada um deles pode ser até infinito, mas estou falando a quantidade deles. Se você me dá uma quantidade infinita de subgrupos, eu intersetar vai ser subgrupo. Mas o que acontece se você me dar nenhum? Ou seja, o que acontece se o N é 0? Quantos tem aqui? Nenhum, tá? Se o N pegar o valor 0, então aqui eu estou indo de todos os indicezinhos de 0 até o 0 menos 1, ou seja, até o menos 1, não tem nada aqui. Então não tenho nenhum dado aqui. Eu quero intersetar todos eles. Então a pergunta seria, qual seria uma interseção zero área? Vazio, vamos dizer assim. Ideias. É nenhum o que significa? Boom, explode, não compila. Seria o próprio grupo, por quê? Isso é muito, literalmente, até muito hand-waving. Queremos algo mais concreto. Tem outra opinião ou outra maneira de servir, de apoiar essa opinião? Porque se eu quero apoiar, de fato, essa opinião, eu preciso lembrar o que significa interseção de várias coisas. Então, se eu tenho uma coleção de subgrupos, vamos chamar assim. Aquele negócio aí que é chamado definição de interseção, né? Então, considere aqui, para não confundir com os índices, não preciso de índices para isso, mas vai acabar sendo útil usar índices daqui a pouco, mas por enquanto não está de boas. Então, se eu tenho esses caras aqui, posso escrever coleção, conjunto, família, não sei o que é. Eu vou escrever até subconjuntos. De G. E eu quero saber o que seria... então, é um caso especial disso, poderia ser vazia. Ou seja, poderia ser que não tenha nenhum subconjunto. A pergunta é o que seria esse cara aqui.
não posso convencer ninguém sobre que vai ser aquilo ou outro se ele começar a falar assim, mexendo as mãos. Preciso ver o que significa esse conjunto. Se eu não sei o que significa esse conjunto, eu nem deveria entrar na briga. O que significa esse conjunto aqui? Quando eu mereço falar que eu sei o que significa esse conjunto? Ok. Então, quando é que um bichinho, vamos chamar esse bichinho de, sei lá, X. Quando é que o X pertence à interseção desse cara aqui? Significa o que isso? Para todo o quê? H, Que H é esse? Hzinho. O quê? Não, não tão chique, sim, mas é maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, ok. Para todo H onde? Chique, ok. Esse com certeza não foi lindo aqui. Ok, mas enfim. Esse aqui, ok, melhor. X pertence a Hzão normal, ok? Mas eu estou considerando o que acontece se por acaso você me dá um conjunto vazio. Então, não é para eu pensar, sei lá. A intuição é boa. Nesse caso, inclusive, tua intenção está correta. Mas você quer convencer alguém, certo? E isso não vai servir em matemática convencer de jeito. Então, precisamos ver se a definição bate bem com a intuição de Fabrício, porque aqui isso ia acabar sendo para todo H. Não foi tão lindo, não quero pagar, mas vou pagar mesmo. Ah, não, vamos lá. Seria para todo H normal, pertencente aqui, blá blá. Então, essa coisa aqui é válida? É válida, porque a única maneira para ela não ser inválida é achar uma coisa que não satisfaz isso dentro de onde? Dentro dos caras que você precisa verificar. Então, quais X satisfazem isso? Todos. Mas qual é o tipo de X aqui? O X era um Gzinho, certo? Do grupo, nesse caso. Então, apoiamos essa ideia, de fato, de Fabrício, que se você me dá nenhum subgrupo de G, eu intersetar esse nenhum subgrupo de G, eu vou ter um subgrupo de G. Eu ainda mais sei qual é. Qual vai ser? Como é? O próprio G. Então, se eu intersetar nenhum cara aqui, vou escrever assim, para N. Temos interseção de nenhum cara, e esse é igual ao G. Verifiquem isso novamente, porque provavelmente não ficou claro ainda. Igual ao próprio G, e verifiquem também que o próprio G é um subgrupo dele, porque acho que isso a gente não fez. É bem trivial, mas eu não posso falar, claro que é subgrupo dele, é ele mesmo. Essas coisas que não servem. Sim. Como é? Não daria, tu falou? Ok, por quê? Qual a tua conclusão aqui? Que é, o que seria se eu tentar unir, então vamos lá. Conclusão grande. Se eu tentar, para um tipo alfa, se eu tentar intersetar nenhum desses conjuntinhos, então aqui seria o que é? Me ajudem, não errar. Aqui seria alfa, e esse seria set de alfa. Eu estou tentando intersetar todos esses caras. A pergunta é quanto é isso? Seria o universo de alfa, exatamente, mas quero mais pessoas a bordo. Assim que fala? Não sei. A explicação disso, ok, isso vai ficar rosa também. A explicação disso é exatamente o que a gente fez aqui. Exatamente isso, ok? E a pergunta é agora, obviamente, que se eu descobrir uma coisa sobre união, a interseção, eu quero ver se eu consigo descobrir algo sobre união também. Aí a pergunta seria, opa, será que eu consigo essa coisa agora? E o que seria aqui? Então, qual seria a resposta aqui? O vazio de alfa. Bem. Pergunta grande, o que acontece em tipos? No mundo
unitipado, vou chamar assim. Unitipado é ruim porque é trocadilha que eu quero fazer em inglês, em português não vai servir. Porque às vezes é chamado untyped, ok? A ideia é que você não tem tipos. Mas tecnicamente, você tem tipo, você quer único, certo? Exatamente como o Python funciona. Então existe essa meio piadinha, mas justificada bem, chamar ele unityped, porque o ant, a ideia é que não tem, mas o uni, a ideia é que tem único, e nesse caso você está enfatizando que, ok, na verdade tem um único tipo chamado objeto. Quem trabalha com conjuntos para fundamentos, o único tipo dele é conjuntos, então não é set de alfa, é só set, e tudo é set, ok? Mas a pergunta é pensar o que acontece nessas duas perguntas, nesse caso. Todas essas questões, na verdade, são 100% conteúdo do conjunto de funções e relações. É tudo interconectado na matemática, obviamente, então estamos vendo essa parte aqui, mas se era para ser homogêneo para algo, seria para fortalecer a parte de conjuntos de funções e relações, não de grupos. Ué? Acho que é bom você deixar como observação. De conjuntos de funções e relações, isso? Ok, isso é ser conjuntos de funções e relações. Eu acho que é meio óbvio, porque estamos falando aqui, nesse momento, toda essa discussão que eu tenho, na verdade, não tem a ver com subgrupos, tá? Certo? Já falei sobre subconjuntos, porque eu quero, antes de ver se uma coisa é subgrupo de outra, preciso garantir que eu tenho um subconjunto do meu carioset, certo? Então, preciso me preocupar primeiramente para saber quem é essa interseção, se eu intersetar todos, quem é. E a resposta disso preciso estudar conjuntos para entender, certo? Então, eu vou deixar vocês pensarem as duas generalizações mais, estou destacando isso agora. Tanto sobre uniões, Yasmin aqui falou que provavelmente os uniões vão ter um problema, porque se eu tenho nenhuma união, desculpa, não nenhuma união, se eu tenho nenhum subgrupo para unir, a resposta é, qual a união deles? O vazio, certo? E talvez eu consiga já responder se nesse caso eu consegui um subgrupo ou não. Seria um subgrupo? Por que não? Por que sim? Por que não? Falta a identidade, certo? Só isso. A única coisa que obriga um cara a ser... na verdade, o único argumento que serve aqui é que eu queria falar. Das três coisas que tenho sobre subgrupos, a única que obriga alguém a ser habitado é a identidade. Porque as outras não começam com, sei lá, existem. Começam, se eu pegar quaisquer dois AB, o produto deles está dentro. Se eu pegar qualquer A, o inverso dele está dentro. Todas elas permitem a possibilidade de ser vazio. Mas essa de identidade é a única que serve aqui para falar, ok, não estou falando se você me dá qualquer dentro, eu vou fazer algo. Está falando diretamente, esse cara está dentro. Então não tem como ser vazio. Ok. Dúvidas? Não, ok. Continuando ainda nos... Então, essa coisa precisamos pensar bem. Seria bom pensar essa coisa bem em casa no Zulip. Mas pensam essa coisa bem, é bem importante, porque praticamente a gente eliminou só o caso da união de caso zero, certo? Vazia. E a binária talvez funciona. A enária para n maior de 2 talvez funciona. A geral, que pode ser até infinita, talvez funciona. Temos todas essas para confirmar. É sobre a interseção, a gente viu praticamente com essa indução que não fechamos, fechem essa indução, a gente viu enária para qualquer n mesmo, porque deu certo até para o caso extremo de zero, e a indução resolveu qualquer n dos naturais. Mas isso não resolveu ainda essa coisa aqui. Nem essa, que é essa mais geral ainda. Okay? Porque aqui estou intersetando não uma quantidade finita, estou intersetando uma quantidade infinita de subgrupos. E talvez vai ter algum problema. Talvez. Ok? Nós já sabemos fazer isso. Como é? Nós... O quê? De intersetar todos eles? É aqui. Certo? É só arrumar um pouco a notação. Ok, essa notação eu vou voltar para elaborar bem o conjunto de funções e relações, mas tem uma razão aqui. Mas, ok, se eu escrever essa coisa aqui, quem vai me ajudar aqui a defender a tese que eu deveria ser capaz de fazer isso sem nada mais? Eu espero o livro mesmo. Vamos ver. A ideia seria, se eu escrever, ok, quero unir, ou sei lá, intersetar, já que está falando de interseções aqui, se eu intersetar
todos os i's no nzinho, essa coisa aqui. Essa coisa poderia ver como se fosse açúcar sintático para que coisa? Quero usar algo que eu já conheço bem, porque essa notação, de fato, é a primeira vez que a gente está vendo esse semestre. E ver essa notação é conteúdo padrão do conjunto de funções e relações. O que significaria isso? Quero interpretar, ok, uma maneira, primeira, no coração. No coração, deveria ser isso aqui. Né? Acho que isso é meio óbvio. Agora, isso não ajuda muito, porque eu consigo generalizar operações binárias, essa aqui é uma operação binária, eu consigo generalizar para n, mas aqui não tenho n. Tem uma infinidade, tem um probleminha. Então, eu preciso escrever isso de uma outra maneira, mas aqui como poderia escrever isso? Primeiramente, forma o conjunto de todos esses caras, que é muito fácil. Esse é o conjuntinho de todos esses caras, né? E agora, será que eu tenho como falar da interseção dele? Claro que eu tenho, é um conjunto. Eu já defini a interseção zona grande. Então, o conceito, que na verdade seria assim meio essencial para definir isso, eu já tenho. Certo? E agora eu posso falar, ok, já que essa coisa é uma indexada, eu gostaria de falar, ter acesso nessa anotação, que está fazendo aqui esse binding. Simultaneamente, ela está construindo uma sequência de HIs e ela está pegando a interseção deles. Ok? A mesma coisa que eu estou acostumado a fazer com as notações de, sei lá, sigma e pi para produtórios e consumatórios produtórios. Ok? Então, poderia definir assim e seria bem tranquilo. Só que a ideia é que essa coisa está me dando um acesso muito mais geral do que só pegar interseções de sequências, como são essas aqui, porque ela permite, na verdade, que esse é qualquer conjunto que você gosta. Pode ser infinito, finito, qualquer coisa. Certo? Então, eu poderia escrever essa coisinha aqui, onde esse i pertence a qualquer isão. Basta eu ter o HI definido para cada um dos is. Mas agora estou saindo muito daqui. Não, não quero elaborar mais aqui. Isso é conjunções e relações. Essa coisa, espero que faz um sentido, pelo menos no coração. E se eu falar, bora interpretar essa infinidade de coisas, você fala, me dê essa infinidade de coisas, bota numa sacolinha, num conjunto, desculpa, numa sacolinha, num conjunto, e agora eu sei interpretar eles. E por acaso eu tenho uma notação boa para falar para mim, para me permitir formar o conjunto de todos eles. É exatamente essa notação que a gente tem visto desde a primeira aula de conjunto, funções e relações, então essa está de boas. Sim. Daria o quê? Definir. Ok, boa pergunta. Mas para a recursão, eu vou ter para a recursão padrão que você está pensando, eu vou ter o mesmo problema que eu tinha com a indução. Eu vou conseguir definir o que será a interseção de N caras. Porque a recursão me permite definir coisas que estão saindo dos naturais. Certo? Então, se eu tenho, você ia definir o que seria essa coisa aqui. Certo? Esse seria o teu parâmetro, você definiria por recursão esse cara aqui. Certo? Se esse cara é zero, vai ser essa coisa. Se esse cara é sucessor de algum N, vai ser essa tal coisa. Recursivamente, então, você defina interseções finitas. Ok? Conjunções e relações também. Saímos muito para esse conteúdinho aqui. Quero voltar para falar de grupos. Estamos ok? Dúvidas? Ok. Galera, precisamos perguntar mais coisas no Julep e fazer mais homeworks, porque daqui a pouco a gente não vai ficar entendendo nada. Quero falar rapidinho de um conceito que eu tenho tempo para destacar agora, sobre umas operações que acontecem num nível maior e não no nível de dentro de grupo. Porque quando eu trabalho num grupo, eu tenho certas operações. Quantas operações tenho dentro do grupo? Aqui tem o grupo G, aqui tem o grupo H, ok? Quantas operações eu tenho disponíveis? Mãos. Plural.
Ok. Melhor plural que esse. Estamos na base da indução, da primeira indução. André, Duas operações, o grupo G e o grupo H. concordamos? Discordamos? Yasmin? Como é? Então tu acha 3? Composição delas duas. Ok, ah? Composição. Ih, calma aí, tá aí, Pedro. Para compor, preciso ter assim, né? Ok, tá. Então, quantas operações você tem aqui, Gui? Se eu falar, sejam grupos GH, 4. vocês estão prejudicando um cara. Tu falou ainda, certo? Então, tenho uma operação binária aqui. Então são 6. Ah, quais são todas? Tenho 3 aqui, 3 aqui. Em cada grupo tem 3 operações. Ok? Ok. Se eu falar a operação do grupo, ok, é convenção, a gente está referindo a uma específica, qual? A binária, tá? Mas a gente está aprendendo que, na verdade, os grupos têm acesso a mais duas importantes que fazem parte da alma de um grupo, do que é um grupo, que é a solicitar inversos. Você dá um cara do grupo e você solicita o inverso, e o grupo fala o inverso desse cara lá. E também você pode solicitar a identidade, sem dar nada, entre aspas. É aquela coisa que a gente viu sobre funçãozinhas que possam identificar operações nulárias com constantes. A gente costuma pensar na identidade como apenas um membrinho do grupo, mas poderia pensar na identidade também como uma operação, certo? Que estou falando, ok, me dê a identidade, certo? É uma função que vai retornar sempre a identidade do grupo e ela precisa receber uma moedinha para me dar isso, ok? E essa moedinha é que vem a partir desse unit aqui. Mas, de qualquer forma, então, eu tenho essas 3 operações aqui e 3 operações aqui. Onde que acontecem as operações são binárias, unárias, zeroárias. Você poderia definir coisas ternárias também. Por exemplo, pega a binária e estende ela para generalizar ela para qualquer n, certo? Alguém demonstrou, foi o Yasmin que demonstrou que não, foi sobre as potências. Eu poderia definir uma operação 5-área num grupo, onde me deu A, B, C, D, E. Não, esqueci o E, porque tem 4 áreas. Me deu A, B, C, D. Eu vou formar o produto A vezes B, vezes C, vezes D. Essa é uma operação 4-área. Todas as operações operam num universinho de N cópias de G, onde N é a aridade delas. Se é binária, eu pego 2, estou dentro do mundo G. Se eu pegar ternária no H, estou dentro do mundo do H. Quero ver umas operações que acontecem agora no nível de quem está fora e está vendo o mundo dos grupos. Okay? Então, quero definir uma operação binária, por exemplo, nos grupos. Então, essa funcionaria como? Me dê 2 grupos, eu vou te dar um grupo. Essas, tradicionalmente, assim, culturalmente, tudo mais, em vez de chamar operações, às vezes chamamos elas de construções, porque estão construindo um novo grupo a partir de outros grupos, ok? E também um apelido que estou usando muito aqui seria grupos de graça, no sentido de, depois de você conseguir uma construção delas, basta você me dar 2 grupos, eu vou invocar essa construção, eu vou ganhar gratuitamente um novo grupo, não vou precisar definir esse grupo novamente. Vou dar um exemplo bem simples sobre uma construção binária. Eu gostaria de ter... na verdade, não quero fazer isso, quero alguém aqui fazer isso. De preferência, alguém que não viu isso antes. Então, quero ideias. Eu te dei esses 2 grupos. Será que você poderia formar um novo grupo a partir desses 2? Agora, seria uma maneira de definir uma operação binária muito boba, mas sim minha única restrição, a única coisa que estou pedindo é defina uma operação binária entre 2 grupos. Você poderia falar, ok, minha operação binária faz o seguinte. Ela pega o primeiro grupo G, chama de G, pega o segundo grupo, chama de H, e retorna o S3. Ok? Porque S3 é o meu grupo favorito. De fato, essa é uma operação binária em grupos. Não faz muito sentido destacar aqui como uma construção interessante, porque ela é constante. Para qualquer grupo que eu vou te dar aqui, G, e qualquer grupo H, você vai dar para mim o S3. Ok? Qual seria uma... Isso seria para me trollar, mas é válido. Ok? É uma operação binária. Mas não quero algo mais essencial. Agora, segundo pior caso seria, ok, me deu 2 grupos, vou chamar o primeiro de G, o segundo de H, eu vou te dar quem? Aqui. O G. Ou o H, sei lá. Ok? Agora você pelo menos consultou um argumento, certo? De uma maneira essencial, porque você construiu o próprio G que eu te dei.
mas não faz sentido destacar essa como construção interessante também. Então, quer alguém sugerir algo que não vai ser trollagem e vai conseguir, assim, capturar uma ideia legal. Como vocês acham que eu deveria definir um novo grupo a partir desses dois ideias? Assim que eu vou te dar o GOH, você tem acesso a todos eles. Quantas coisas você tem acesso? Não, não quero entrar. Não, quero assim, olhar ainda um pouco mais de longe. Por que 6? Quais são as 6 coisas? Quantas coisas tem cada grupo? Não tem 3, tem 3 operações, tem mais uma coisa. O cara é dele. Então, cada uma das coisas tem 4 coisinhas e ainda mais, na verdade, tem mais 3 leis, certo? Então, se você não separar leis e os objetinhos, você tem 4 e 4, 8 coisas. Se você juntar os leis também, você tem 7 e 7, 14 coisas. Só que 6 delas são teoremas e o resto é objetinhos, ok? Não teoremas, desculpa. Proposições, certo? André, qual a ideia? Pode criar o grupo G cross H. Ok, se você falar assim, temos um problema. Porque você está... Você poderia falar isso se a gente já sabia o que significa G cross H. Eu vou traduzir o que você falou numa forma certa. Eu vou traduzir uma construção e eu já estou adiantando como que eu vou chamar essa coisa. Vou chamar ela de G cross H. Ok? Mas, por enquanto, você só falou qual vai ser a notação desse novo grupo que você vai formar, e você falou que vai ser G cross H. Agora, posso me perguntar se por acaso já defini isso? Mas não. Eu defini várias coisas onde acabei usando essa notação, mas nunca entre grupos. Eu sei essa coisa entre conjuntos. A gente viu em conjuntos, funções, relações, essa coisa também entre... Entre tipos a gente já viu isso também, ok? Mas entre funções, sim. Alguém lembra o que seria a F cross G, certo? Se eu tenho uma F de A para B e uma G de C para D, eu tenho uma função de A cross C para B cross D, que a gente chama de F cross G. Então, eu não tenho problema, briga com a notação, ainda está disponível esse símbolo entre grupos, ok? Mas você não falou nada sobre quem é esse cara, ok? Então, você vai definir, para um segundo para enfatizar isso, eu vou fazer esse de verde aqui. Esse cara você precisa definir quem vai ser. E quais são os deveres que você precisa fazer aqui para ter o direito de falar, eu defini um grupo? Você deveria falar todas essas coisas, certo? Ok. A gente já viu que se você pode escapar definindo apenas a operação binária, se por acaso você demonstrar que ela tem identidade e ela tem inverso, certo? Caso contrário, você faz o trabalho arrumado. Então, pergunta seria qual seria o carrier set? Seria o parzinho do carrier set do G cross carrier set do H. Ok, então você pegaria o carrier set do G cross o carrier set do H. Então, os membros do teu grupo são parzinhos, onde o primeiro componente é um cara que vem do grupo G, o segundo é o cara que vem do H. Ok. A coisa critical seria como você vai definir a operação binária, que é a coisa mais importante do grupo. Então, a operação binária vai ser, no caso, carrier set do G cross carrier set do H. ok. Vamos definir então uma operação que vou chamar ela de asterisco de quem? De G cross H. Ok? E quais são os argumentos dela? Porque se eu quero definir uma coisa, nesse caso não me parece muito legal começar com lambdas aqui, sei lá, lambda x, lambda y, como que eu vou escrever coisas. Não, seria melhor usar ela na maneira fixa e falar, dado arbitrários argumentos dela, qual vai ser a saída. Então, o que você escolheria para parâmetros aqui, os nomes? Como é? Deixa eu ver como é que é aqui de funções. Não, tá roubando demais aí. Qual a ideia? Você quer operar aqui
Quais são responda nessa pergunta, nada mais. Quais são os nomes aqui que você vai usar? Aham. De cross H, de cross H. Não seria cross, aqui seria duplinha, né? Yasmin, ajuda aí. Gzinho, tá falando? Aham. E acabou? Assim? Você quer ter acesso? Continua, Liv. Vamos lá. Quais são os... Olha, onde que eu vou olhar para ver qual seria o nome bom? Onde moram esses caras aqui? Onde mora esse cara aqui? Ele é o quê? Ah, um segundo. Onde mora esse cara aqui? Aqui, certo? Qual seria um nome bom para arbitrar o cara aqui? W é bom porque me lembra que tem uma duplinha, tem duas caras lá, poderia ser um T, um W, blá blá. Ou eu poderia aproveitar para ter matching e falar, peraí, uma duplinha, então o arbitrário, o membro desse cara, posso denotar como? G? Não, é o quê? TW seria sem aproveitar o pattern matching. Mas aproveitando o pattern matching, duplinha, G, H. Fácil. Por que não usar um outro parênteses ali? Poderia ser. Eu fiquei com preguiça. A ideia é que o humano vai entender isso. Tá? É um G ou um G'? Então, a mesma coisa, né? É outro... eu poderia botar aqui outra opção que faria sentido, seria G1, G2. Tá? Mas acho que o G' resolve aqui. Ok, a pergunta é, você me deu esse carinha aqui, que habita nesse grupo, e esse carinha aqui que habita nesse grupo, eu quero falar qual seria o produto deles. Qual seria uma resposta que está me trollando aqui? Por exemplo, certo? Sei lá, pegar o E, porque depois fazer coisas, ou pegar o inverso de H, fazer coisas doidas. Não quero fazer coisas doidas, quero fazer a coisa mais óbvia. Qual seria a coisa mais óbvia que eu vou fazer aqui? Ok. Então, com maturidade, que não sei se tem ainda, eu escreveria assim, G', vírgula, H, H'. Qual a maturidade que eu preciso aqui? A justa posição representa a operação de cada grupo. Aqui de um grupo, aqui de outro grupo, certo? Os tipos não me permitem errar aqui. Então, escreveria isso assim. Tecnicamente, isso seria aqui um G, e isso aqui seria a operação do H, ok? Mas vamos tentar aumentar um pouco de maturidade aqui. E esse cara, de fato, habita aqui, e acho que é bem óbvio que essa deveria ser a escolha que eu vou fazer aqui, ok? Então, quem vai ser a operação aqui vai ser esse cara. A próxima coisa deveria ser quem vai ser a identidade. Exatamente, vou pegar a... Eu poderia escrever até assim novamente, ok, mas agora talvez fica meio feio demais. Opa. Vou escrever assim, ok? Sem me preocupar com o caligráfico agora. E os inversos? A gente vai fazer aquele negócio A dupla de funções? Peraí, vamos voltar lá. Calma aí. Vamos voltar lá daqui a pouco sobre essa ideia. Vamos lá? Qual é o inverso, a operação de inverso aqui? Ok. Vamos ver se isso funciona. Alguém sugeriu isso. Seria o in de G crossado com o in de... Para ver se isso funciona, eu preciso ver... Não, eu quero deixar essa parte de se funciona ou não para as conjunções de relações, tá? Porque isso tem a ver com isso. Mas entendemos qual seria. Se você me dar o XY, então uma maneira... Se eu não sei essas coisas, e talvez quando estou aprendendo grupos pela primeira vez não sei nada disso, então eu ia falar simplesmente que, olha, eu vou definir para o inverso de GH, quem vai ser o inverso dele? Vai ser quem, obviamente?
Exatamente. Ok? Essa seria a maneira mais tradicional, mais normal de definir isso para quem não viu as coisas legais que a gente está vendo. Meu ponto é que a gente está vendo coisas legais e a gente deveria aproveitar qualquer oportunidade para usar essas coisas legais. Eu quero definindo aqui esse cara. Ok? Então, esse é homework também para conjuntos, funções e relações. O desafio grande também, grande, enfim, não tão grande, mas enfim, talvez foi mais dramático. Seria se eu consigo fazer isso também sobre esse cara. Então, esse cara aqui, será que eu consigo fazer assim? E esse também, né? Você poderia aproveitar para definir isso sem dar uma definição explícita. Então, aqui dei definições explícitas para duas operações. Ok? E, tecnicamente está faltando uma operação aqui. Qual está faltando? A identidade. Se eu quero assim escrever de uma maneira arrumada, eu poderia falar aqui, olha, que é a ID desse cara. Não sei onde vou escrever isso. Aqui, pronto. A ID do G cross H é definida para ser quem? A tuplinha de EG, vírgula EH, ok? Então, a pergunta é se eu posso arrumar isso melhor numa maneira que não vou precisar mexer com todos esses pontinhos que eu estou mexendo aqui, se eu posso definir isso de uma maneira legal. A única coisa que a gente resolveu até agora foi essa. Ok? Então, essa coisa aqui, eu sei que não preciso sujar minhas mãos com esses pontinhos aqui. Já poderia falar, a operação é essa aqui. Ok? Mas o desafio continua para essas duas. Ok? Dúvidas? Sim? Não, é só perceber como que você consegue definir essas coisas a partir das construções que a gente tem em funções. Estou aprendendo agora construções de grupos, não é importante essa parte de construções. Seria legal se eu tivesse acesso nisso, estou deixando isso como para conjuntos, funções e relações. Isso é... Como é? Não entendeu o homework direito. Como é o quê? O que é para fazer no homework? Aqui, fizemos uma coisa legal. Conseguimos definir essa operação em duas maneiras. Uma que é suja, e ela mexe com esses pontinhos. Mas se eu apagar isso, e se eu sei o que isso significa, que isso eu aprendi em conjuntos, funções e relações, eu posso falar, esqueça isso, bota essa coisa aqui. Sobre essas duas coisas, a gente não fez isso ainda. Porque estamos dependendo dessas duas coisas aqui. E eu estou falando que tem como fazer isso de uma maneira parecida, mas esse é acessível para conjuntos, funções e relações. Se eu não quero mexer com isso agora, por isso eu dei uma definição explícita. Sujando minhas mãos mais do que eu poderia escapar. Não é tão feio, não. Qualquer teorista de grupos normalmente ia definir dessa maneira. Em qual sentido seria a maneira canônica essa? A maneira que você quer que a gente faça. Ok, essa seria a maneira mais legal, ok? Para o grupista, a canônica seria essa. O grupista tradicional, certo, que não mexe muito com outras coisas, gostaria de ver isso. Rapidinho, uma outra construção bem boba. Na verdade, não é boba, mas dá a impressão que é boba. É pegar um G e construir o que a gente vai chamar de grupo oposto. Eu vou denotar assim, onde eu vou associar qual seria o carecer dele, vai ser o próprio G. É o cara do G. Os inversos vão ser os inversos. E as identidades vão ser identidades. A única coisa que vai mudar vai ser a operação. Alguém tem ideia qual vai acabar sendo a operação? Então vamos lá. Desse grupinho aqui, a função de inversos vai acabar sendo a própria in. E a mesma coisa sobre a identidade. A pergunta é, será que eu sei qual vai acabar sendo a operação mesmo? Ideias. Pelo nome só. Talvez dá uma ideia de quem vai ser. Essa coisa a pessoa definir. Essas eu já defini. Só que está parecendo muito que eu vou acabar definindo o mesmo grupo, mas não é.
é algo que eu vou chamar grupo oposto. Para definir a OP, preciso falar como ela opera, né? Vou definir isso de uma maneira fixa. Vou usar quais caras aqui, será o XY. Então, se eu operar aqui, x e y, que vocês acham que isso vai acabar sendo definido para ser? Ninguém tem ideia? Jamile? Acho que vai dar ruim, mas É ideia ótima, e exatamente isso. É só trocar, vou trocar a ordem, mas espera aí, qual a operação que tem aqui no caso? Do G tradicional, do G original, certo? Então, esse grupinho, essa construção é construção unária, me dê qualquer grupo, por exemplo, esse cara aqui que eu desenhei, e agora eu posso falar do GOP sem precisar definir isso. Essa é a ideia de graça. Me dê o G e o H, dois grupos, e agora posso já falar sobre esse grupo sem precisar definir, vai ser o grupo onde você vai operar em cada blá blá blá. Nada disso. Eu fiz essa construção uma vez, de maneira geral, então ganho uma construção binária. Estou fazendo essa coisa aqui de uma maneira geral. Eu acabei de ganhar uma construção unária. Então, se eu falar, olha, quero considerar o S3, você sabe quem é. Se eu quero falar que eu considerar o S3 vezes S4, por exemplo, você sabe qual grupo é. Por quê? Porque eu defini essa coisa aqui para qualquer subgrupo e eu defini essa coisa aqui, desculpa, para qualquer grupo, defini essa coisa aqui para qualquer grupo. Ok? Dúvidas? Ok. Lembrei agora que a última aula, a gente terminou aqui, eu dando um trabalho sobre tentar procurar critério, em português não é assim, mas o plural de criterion é critéria, eu vou escrever assim, critéria. Alguém entende essa palavra no contexto matemático? A gente viu algo em FC1 sobre isso. Ok, a ideia é a seguinte, normalmente quando você quer definir algo, você bota na definição menor coisas que são suficientes para garantir tudo que você quer. Por quê? Porque cada vez que você quer demonstrar que uma coisa é legal, você vai precisar satisfazer a definição. E se a definição tem 5 coisas para satisfazer, você precisa fazer 5 trabalhos. Como é? A qual corretor está falando? Eu não entendi o que você está falando, mas vamos deixar para lá. Então, sobre o que significa subgrupo, por exemplo, a gente tem umas coisas para verificar. Quais são essas? Eu vou escrever aqui de subgrupo. Vamos lembrar qual foi a definição de subgrupo? Para falar que é uma coisa subgrupo, já nos meus dados preciso ter o quê? Não, isso é a própria definição, mas até para anunciar, para não ter type error, a alegação que uma coisa é subgrupo de outra, o que eu preciso ter? Não, 2 grupos, não. ela pertence a um. Ela quem? Subgrupo pertence? Não. Está... Então, eu não posso falar o subgrupo, certo? Porque eu não sei se é subgrupo ainda, mas eu preciso ter um subconjunto, ok? De KLC de um grupo. Então, no final das contas, meus dados, eu tenho um grupo e um subconjunto do KLC dele. E agora que eu tenho isso, faz sentido perguntar se o H, se eu tenho essa coisa aqui, faz sentido perguntar essa pergunta. Se o H é subgrupo do G. Ok? E a definição está dizendo para mim que eu preciso verificar umas coisas. Se por acaso essa coisa não é válida, vou falar que essa nem vai compilar. Vai ter type error se eu escrever que o H é subgrupo lá. Certo? Mas tendo o H subconjunto de o KLC de um grupo G, eu posso perguntar se o H é um subgrupo de G. E o que significa? Quais são as coisas que eu preciso verificar? Certo. Seria aquela coisa que a gente chamou de grupo fechado. Que isso tem 3 coisas, então. OP fechado. ID fechado.
in fechado, ok? E agora a gente viu que temos um problema aqui, porque se alguém está trabalhando com a ideia que, na verdade, os grupos só tem um protagonista, que é a operação binária, e se falar essa coisa, a gente vai acabar discordando se uma coisa é subgrupo ou não. Porque pode ser que eu vou pegar... Alguém pode me dar um exemplo onde daria um conflito aqui? Onde, se eu definir assim, se ele definir apenas ob fechado, porque para ele só importa a operação, vai ter um conflito entre o que eu acho que é subgrupo e ele acha que não é, ou o contrário. Se você só pegar o fechado, Aham. Sim, qual seria um problema se eu pegar só ob fechado? pegar um grupo que tem. Se pegar um. Que tem. Ó, Tem um exemplo bem concreto. a ID. Qual é? Fale. O vazio, já me assim. Porque o vazio, ele vai considerar o vazio um subgrupo de qualquer coisa. Porque de fato é fechado, certo? E eu não vou considerar isso porque eu aprecio o valor que os três caras têm e não apenas operação. Então, se eu ver o livro do cara que está trabalhando com OP, eu vou ver que a definição de subgrupo lá não é tão assim arrumada. Grupo fechado, blá blá. Ele está falando, ok, precisa ser operação fechado. E ele explicitamente vai falar, ok, o inverso de cada bicho precisa ficar dentro e a identidade precisa ficar dentro também. Porque estamos abordando uma outra ideia de coração do que deveria ser subgrupo, seria um subconjunto que com a mesma operação acaba sendo grupo. Só que tecnicamente não é a mesma operação, porque o domínio dela já mudou. Mas eu posso considerar, ok, se eu tenho como operar, se eu tenho uma operação binária definida em todo G, se eu me restringir um subconjunto dele, eu posso operar com eles, só que não garanto que tenha uma operação no subconjuntinho, porque possivelmente a resposta vai ser fora dele, certo? Então, por isso o cara ia botar isso como uma parte da definição dele. Mas se quero ver se consigo fazer chegar a um critério, então o que será um critério para chegar na minha pergunta inicial? Algo que me permite, talvez em casos especiais, talvez não sempre, verificar menos coisas do que deveria verificar, porque essas são suficientes para garantir o resto da definição. Okay? Por exemplo, a gente já viu que eu não poderia ter um critério que fala para mim, verifique só o OP, porque o resto é garantido, porque como o Jamil está falando, não, peraí, não, porque se eu é para verificar só o OP, eu vou considerar o caso vazio também. Aí temos problema. Ok? Faz sentido? Ok. Então, mas eu posso pensar agora, mas será que esse seria o único problema? Então, será que eu posso falar que, olha, se eu tenho que o H é habitado, será que eu posso me livrar desses caras aqui? Por que não? Qual seria um exemplo aqui? Estou procurando o quê? Algo que é habitado, que não vai acabar sendo subgrupo, mesmo sendo fechado pela operação. Sim? Não quero falar naturais, a tua ideia é corretíssima, mas se você falar naturais, não, o que Yasmin quer dizer seriam os inteiros maiores ou iguais de zero. Porque os inteiros maiores ou iguais de zero, de fato, é um subconjunto dos inteiros, e eu sei que os inteiros são um grupo com qual operação? A soma. A soma, ok? Então, faz sentido se eu considerar o subconjunto deles que são de zero para cima, perguntar se eles são subgrupo, porque pelo menos tem o tipo certo para ser subgrupo ou não, para não ser subgrupo. E tem um problema aqui, porque ele é operação fechada. Se eu pegar inteiros maiores ou iguais de zero e operar como opero, com a operação, soma. Se eu somar dois inteiros maiores ou iguais de zero, o resultado vai ser um inteiro maior ou igual de zero. Então não tem como sair operando binariamente. Ok. A identidade está dentro? Tá, o zero está dentro. Os inversos? Não. Então, mesmo com o habitado, eu vou ter esse problema, ok? Então, mas a pergunta é, será que eu posso me livrar, por exemplo, de verificar a identidade se eu tenho que habitado e fechado pelos inversos? Então, vamos tentar ver isso. H ob fechado. Vamos lá. H in fechado.
será que posso garantir, então, a partir dessas coisas, que o H é subgrupo? Aí Yasmin está dizendo que pode. O que falta aqui? O id fechado. Todo o resto eu tenho. E se eu conseguir demonstrar isso, eu estou feliz, porque, ok, não ganhei tanta coisa, ok? Eu ganhei o quê? Eu vou precisar ainda verificar isso. Vou precisar verificar isso. Só que agora, em vez de verificar isso, eu vou precisar verificar que é habitado. E em geral é melhor, certo? Porque no id fechado, eu sou obrigado a mostrar que um certo cara pertence ao meu conjunto. Enquanto no habitado, basta eu achar um cara dentro. Okay? Então, é pouco mais barato. Ok? O preço que eu preciso pagar é pouco mais barato. Infelizmente, muitas vezes, a maneira mais fácil para conseguir que o H é habitado vai ser mostrar que ele tem identidade. Então, vai acabar sendo aquela promoção, sei lá, de Black Friday, ok? Ok. Mas, por que eu tenho? Sim, Yasmin, falei. E o que você usou as três coisas aqui? Ok. Onde você usou isso? Pronto. Eu preciso um magazinho dele, certo? E agora eu vou falar o quê? Já que ele inverso fechado, eu tenho esse cara aqui também. Opa. Ok? Eu estou usando o fato que eu posso pegar inversos. E agora eu vou pegar o mesmo carinha aqui, eu vou falar, ok, eu posso operar. Eu cheguei aqui. Certo? Mas esse cara é quem? A identidade. Certo? Então, consegui mostrar que a identidade está no H. Ok? Faz sentido? E agora, um desafio melhor, na verdade, um teorema mais assim, interessante que esse, é que, na verdade, você consegue se livrar disso, mas se você tem que o H é finito. O habitado, não lembro se eu dei essa coisa, vamos denotar aqui entre nós assim. A ideia é que esse pontinho é pelo menos um habitante garantido no H. Eu vou escrever agora H habitado aqui, mas para não ficar a escrever sempre habitado, é boa essa notação. O H habitado, H é finito, e o H é ob fechado. Agora, não é tão óbvio se isso vai acabar sendo mais barato ou não. Efetivamente, o que aconteceu aqui? Eu me livrei desses dois trabalhos, mas eu ganhei dois novos trabalhos. Quais são? Habitado, finito. Mas por que finito substituir? É isso que precisamos demonstrar, certo? Então, pergunta é, se com essas coisas eu posso ainda garantir que o H é Como é? Essa pergunta de se algo tem a ver com algo, sempre a resposta é sim. Qualquer vai ter algo para fazer. Vou dar um rascunho da ideia, porque não quero... rascunho significa homework para fechar os detalhes, ok? Como posso aproveitar? É um desafio quando a gente começa a mexer com coisas finitas e infinitas. Esse dado, como que eu vou usar isso? Certo? O que o H finito está dando para mim? Início? Como assim? Se você está operando, no momento que você vai chegar. Ok, temos umas 10 legais. Ok, então a pergunta é, eu posso... Primeira coisa, eu posso pegar o H? Por que eu posso pegar um magazinho lá? Habitado, ok. Agora, tem algum outro habitante que eu posso formar lá? Quem? Um segundo, antes quem eu formei? O inverso do H, eu operei, blá blá. Cadê o inverso do H? Esse é o meu objetivo. Porque no momento que eu falo pega um magazinho no Hzão, meu objetivo agora é achar o quê? Que o H-1 está no Hzão. O H-1 é definido? Ainda Uhum. é sim. Tá, Por quê? habitante cujo H vezes alguma coisa dá. É porque toda essa conversa aqui acontece dentro de um grupo G. Ok? Eu peguei aqui uma subgrupo DLH, subconjunto DLH, e eu tenho um magazinho aqui. Ok? Então, se eu perguntar cadê o inverso de H, essa pergunta acontece no contexto do G. Qual coisa que eu quero garantir que não vai acontecer? Falar para mim, aqui o inverso desse bichinho que você pegou é aqui. Quero garantir que isso não vai acontecer. Eu sei que o H é o fechado, isso significa que quem está dentro aqui? O H,
H, opa, H, como chama esse cara? H quadrado. Tá? Vamos aprender agora o que temos. Então, esses caras aqui, todos, qual o final? Calma aí. Todos esses caras aqui pertencem ao H. Eu sei disso. O que eu estou usando para inferir isso? Isso não é gratuito. O fechado. E um segundo. Mas um segundo. O finito está dizendo para mim. Eu preciso pensar algo aqui. Tem algo indutivo aqui, certo? Porque o H8, por que ele está no H? O H7 está. E o H8 o H7 operado com H. Então, eu gostaria, um primeiro desafio pequeno, essa é a função 1, porque é só indução simples, eu gostaria de falar, ok, para todo N, a partir de quem? Do 1, obrigado. O H elevado a N pertence ao H0. E qual a coisa legal e importante agora? Eu tenho H, certo? Eu ganhei aqui o H quadrado, que eu sei que está dentro. Eu ganhei aqui, o H elevado. Não consigo escrever bem aqui. Vou começar. Aí. Aqui. Peguei o H, então. Pronto. Peguei o H. Eu sei que o H quadrado está aqui dentro. Eu sei que o H3 está aqui dentro. Eu sei que o H4 está aqui dentro. Quem eu estou procurando todo esse tempo? O inverso de H. Ok? Qual o problema? Talvez o inverso de H está aqui ainda. Ok? Preciso eliminar essa possibilidade. Em algum momento eu preciso aproveitar o fato que o H é finito. Como aproveito isso? Se eu tenho uma infinidade de expressões, certo? Todos os membros de H, eu sei que suas extensões não podem ser infinitas também. Porque isso significaria que o H é infinito. Então, se eu formar aqui todos esses caras, eu perguntar, quantos são esses caras aqui? Não as expressões. Quantas expressões tem aqui? Barra intenções. Obrigado. Infinito, suma para cada N. Aqui tem o H quadrado, todas essas coisas significam algo diferente. Mas, se as extensões, ou seja, os valores deles, quem são, acabam sendo infinitos, eu teria uma infinidade de membros no H. Eu sei que o H é finito. Então, o que eu posso garantir aqui é que tem colisões. Certo? Então, aqui eu poderia solicitar uma colisão dessas. Eu falar, ok, sejam então uma H, sei lá, S. Vai. Tal que acabou sendo igual ao HT. O HU, HB, sei lá. Com certeza vai ter colisões. Agora, se colisão no sentido de pegou o U diferente do V, vamos sem perda de generalidade, espero que sabemos essa frase já. Eu não falo, na verdade eu não sei essa frase. Por isso sempre escrevo assim. Aqui pode falar com certeza como isso fica em português? Isso consigo pronunciar muito bem. O problema é o que significam. É sem perda. Perda. Ok? De generalidade? Pronto. O que significa isso? O que eu vou assumir aqui é que eu tenho U menor de V. Porque a ideia é o quê? Se fosse o V menor de U, troca U por V e tudo mais. Então, no final das contas, eu tenho U menor de V, tais que o HU acabou sendo o mesmo com o H de V. Então, isso significa o quê? Que o meu ciclo aqui em algum momento fechou. Talvez, sei lá, um cara aqui acabou sendo o H, sei lá, vou dar um exemplo concreto. 8. E o próximo acabou sendo o H3. Não sei se vai fechar aqui, necessariamente, ok? Mas em algum momento vai, a ideia é que com certeza vai fechar, em algum ponto. Qual era o meu objetivo aqui? Achar quem? Ao invés de quem?
Cadê o inverso de H? H quem? Não tenho. Menos 1? Quem é? N menos 1? Um segundo. No meu exemplo concreto, eu tenho quem? Eu tenho aqui o H, quem é o menor aqui? O 3. Eu tenho aqui o H. Alguém me ajudar aqui? O que eu tenho mesmo? Isso é um 8. Difícil ler isso. Então, qual a colisão aqui? Como é? Fale. 8 H. Como que chamou o H8 op H? Isso. Então, tenho o H... Não quero escrever o 9 primeiro, porque estou escrevendo o U primeiro, certo? H3 é igual a H9. Cadê o inverso do H? Não, calma, do H. Do H? Desde o início eu quero achar o inverso de H, né? O que eu posso inferir a partir disso? Galera, temos cancelamento em grupos. O que eu posso cancelar aqui? Quem? Eu posso cancelar 2 Hzinhos aqui, é pegar o H, que vai ser igual a H7, isso me ajuda? Quero cancelar um pouco mais. Tecnicamente não posso cancelar, porque H igual a H6 vezes H. eu preciso inventar um E aqui para cancelar tecnicamente, mas inventei, ok? Então, não posso inventar um E? Ok, então, porque o E deixa todo mundo em paz, deixa o H. Então, eu tenho que o E é igual a H6. A pergunta é, quem é o inverso de H? Não, o H5, ok? Tem algo para passar ainda, estou avisando sobre isso, e vocês vão passar sobre isso. Completar. Ok? Tá. Não, isso é cômodo para completar, ok? Não é para agora. Qual as coisas para verificar? Tem umas coisas para verificar aqui. Cuidado, porque eu acabei falando que o inverso de H foi quem? O H5. Cadê o 5 aqui, em termos de U e V? U, falou? Não. Se deu, foi coincidência. Não. 9 menos 1 é 8, não é 5. V menos 1 menos 1. Sim, ok? Seria esse. E agora preciso tomar um cuidado. O que acontece se eu não tenho H para apagar? Preciso ver essa parte. Tecnicamente, o que aconteceu aqui é o seguinte. Eu peguei um bocado de H num lado. Posso fazer um módulo? Peraí. Eu tenho um bocado de H aqui, um bocado de H lá. E eu quero apagar todos os... Um lado tem mais H do que o outro. Quero apagar todos eles para ficar igual um bocado de H lá. E a pergunta é, o que acontece? Qual seria um caso problemático aqui? Mais do lado de cá do que do lado de lá. São iguais? Não, porque no meu exemplo tinha 3 e 9, certo? Então, quando eu apaguei os 3 aqui lá tinha quantos? 6. Eu aproveitei esses 6 para isolar um deles e falar que o resto vai ser o inverso. Mas o que me permitiu isolar um e falar o resto vai ser o inverso? Não, que 1. Tenho 6, e você falou, separe um deles e considera os outros lá, certo? Se lá sobrar um H, vou fazer... Não, calma aí, isso não tem a ver. Nossa, ele só tem um membro. Não é? É ele mesmo. Você tá garantindo. Preciso pensar em algo, isso eu vou completar aqui, tá? Eu vou deixar essa parte aí. Ok. Estamos ok com esses critérios que temos até agora. Quando que isso vai acabar sendo bastante útil? Se eu começar a falar, ok, eu já estou começando um grupo, que o grupo é finito, então se meu grupo é finito, eu já sei que qualquer subconjunto dele vai ser finito também. Então, essa parte já vai ser gratuita mesmo. A parte que talvez ia me dar um trabalho já vai ser gratuita. Agora, se você pegar, sei lá, grupo infinito, por exemplo, os inteiros com a soma, qual seria um subgrupo dele que é... Quais são os subgrupos que eu tenho lá? Qual seria um exemplo de um subgrupo finito? Não são naturais. Menor do que 10. Não são naturais. Eu estou dentro dos inteiros. Inteiros entre 0 e 10. Isso não é um subgrupo. Por que não é um subgrupo? Porque 1 mais 10 1 mais 10 saiu lá. Ok, vamos lá. Qual seria? Inteiros entre
Entre quem? Um subgrupo sempre. Qual o subgrupo mais extremo? Dois subgrupos são extremos que sempre são subgrupos. Quais são as duas extremidades do subgrupo? Todo ele e? ninguém. Não, ninguém não pode. Zero. O zero, certo? Ok, então eu já sei um exemplo de um subgrupo finito muito bom de inteiros. Qual seria um subgrupo infinito? Todos inteiros. Se eu quero pegar um subgrupo infinito dele que não vai ser esse extremo, qual será outro subgrupo que tem dos inteiros? Zero. Não. Os pares, por exemplo, o 2z, o 3z, o 4z, ou para qualquer m, o mz vai acabar sendo um subgrupo, certo? Porque os inversos são dentro. Como? Na verdade é o zero. Mas não é o zero é par? O zero não é par. O que significa par? É verdade. Para ele ser par, precisa achar uma maneira de escrever 2 vezes algo igual a zero, ok? Bora lá. Sim. O MZ é Sim, mas isso que eu estava procurando. Um subgrupo infinito que não é todo o grupo, certo? Ok. Enfim, entendemos essas partes de subgrupos, espero. Na verdade, entendemos não. Pegamos uma ideia. Para entender mesmo, só homework, privacidade da nossa cabeça, tudo mais. Agora, a partir de 2 vezes acabou acontecendo uma coisa parecida e eu quero destacar essa ideia. O que significaria subgrupo gerado por? Gerado por. Você diz, tipo, os pares são os subgrupos dos... Talvez vai acabar sendo gerado por alguém. Vou falar por A, certo? Então, a ideia é qual aqui? Você começa você começa com um grupo G. Você pega o teu membro favorito aqui, que vai ser o A. E você quer gerar um subgrupo. Ok. Só com ele? Não, se você queria só ele, é garantido que você não vai conseguir isso sempre, porque se você não pegar a identidade, já era. Tá. Então, você queria algo que merece o nome subgrupo gerado por A em 2 maneiras. Primeiramente, a coisa que você vai gerar precisa ser um subgrupo. Se não for um subgrupo, você não ia chamar de subgrupo gerado por alguém. E a outra ideia é que ele precisa ser gerado por A. Agora, essa parte que precisamos entender o que significa. Gerado por A. Okay. Parece que um dos desafios que eu vou ter é que o meu subgrupo deveria ter o A nele. Okay? É meio razoável. Mas, por acaso, se eu relaxar e falar, ok, eu estou procurando um subgrupo do G que ele tem o A, qual seria uma resposta? É óbvia. O G? O G, certo? Quero eliminar essa trollagem lá. Quero falar um subgrupo que a única coisa que eu quero que ele satisfaz garantidamente é que o A é um membro dele. Se você falar para mim pegar todo o G, você está pegando uma coisa que é possivelmente entraram bichinhos no teu subgrupo sem motivo nenhum. Se minha única preocupação é eu quero lá dentro, talvez vai entrar um cara lá e vai falar, esse cara por que chegou aqui? Qual a justificativa desse cara? Okay? Vamos acabar definindo isso e denotando isso assim. Não confundem a notação, ok? Isso não é uma tupla com um membro, esse é o subgrupo gerado por A. E a única coisa que eu preciso ter aqui é um membro de um grupo. Então, a partir disso, eu vou querer definir algo que vai acabar sendo o subgrupo gerado por A. Ok? E a ideia é que para gerar um subgrupo, eu preciso ter acesso no próprio grupo. Então, isso aqui meio implícito sabe quem é o grupo que estou trabalhando. Ok? Ideias? Ciclo? Por que ciclo? Ok. Desculpa, grego, só temos uma palavra para as duas coisas. Mas por que? Quem disse que vai ter ciclo? Ele tem que ser fechado nele mesmo. Então, se eu pegar os inteiros, se eu pegar os 5, você vai formar qual ciclo? Vai formar qual ciclo? 5 mais 5? 10 mais 5? 15 mais 5, 20. Quando é que você vai fechar esse ciclo aqui? Então, não é sempre que vai ter ciclo. Aqui a gente tinha certeza que vai criar pelo menos um ciclo, pelo fato que a gente sabia que o H é finito. Mas pode acabar sendo que essa sequenciazinha aqui acaba sendo uma reta. Como no caso nos inteiros. Como? Ok. É uma ideia, então, seria pegar esse cara para significar... Fale melhor agora? Não. Você falou a mesma coisa, né? Isso não compila, por quê?
Não, não, não. Não, não, isso é pior. Eu quero melhor. Qual o problema disso? Por que eu não posso escrever isso? Não tem Não tem N. Quem é N? Ok? Então esqueça isso. Mas tua ideia era a outra, certo? Eu quero achar a ideia de Olivia. Qual é a ideia de Olivia? pra mim era um conjunto Aham, formado muito bem, fale. por todos eles. Hum. Não, todos carinhas. Temos notação para isso. Quase todos. Izinhos. Como é? Izinhos. Ok, melhor nome. Gostei mais. Acho que izinhos menor ou igual a ele. Quem é N? Ajudem aqui. Os conjuntos de todos os? Ok, exatamente. Faz que? Vamos passar. Quem mais precisa entrar? Ok, o A vai entrar aqui, tá? Vai entrar no meu... Eu quero ver quem vai ser o subgrupo gerado. Já aquele subgrupo, quem mais precisa entrar lá? Com certeza, mas... Peraí. Sem nem olhar para o A, eu sei que um cara precisa entrar porque eu estou formando um subgrupo. Não, sem olhar no A, como falar o inverso de A, sem olhar para a identidade. Então, eu sei que ele vai estar no meu subgrupo. Eu sei que esse cara vai estar no meu subgrupo. Quem mais vai estar? O inverso de A tem que estar dentro. Quem mais? Vamos chamar esse cara de A quadrado? Finalmente. Quem mais? Quais são esses? Qual é o I aqui? Muito bem. Ok? Ok. Agora, preciso justificar por que ele merece esse nome, mas pelo menos eu tenho um palpite bem melhor do que falar pega todo G, porque agora, se eu perguntar por que um bicho deles lá entrou, vou falar, peraí, eu queria o A. E você está me perguntando por que o A42 está dentro? É porque posso operar, sendo subgrupo, então A42 vezes deveria estar dentro. Posso justificar a entrada de qualquer bichinho aqui. É porque o A elevado a menos 42 precisa estar dentro. Acabei de justificar o A42, sendo subgrupo, precisa ser fechado pelos inversos, então ele precisa ter o inverso de menos 42 também. Desculpa, 42 também. Sim. Como é? A gente ainda está tentando fazer com que eles não respondam só o próprio dinheiro. Respondam, eu isso não entendi. Eles sendo os nossos inimigos. A gente ainda está tentando impedir que eles parem de acreditar um subgrupo gerado por A. O G. Ou não, agora Tá perguntando por que é... porque, tipo... Qual seria o problema de botar aqui, pega o próprio G? É. No caso seria o G assim, né? Porque estou definindo um subgrupo. Ok, porque, por exemplo, se eu te dar os inteiros, eu falar qual é o subgrupo gerado por 8, e você me devolver todos os inteiros, eu vou perguntar por que o 7 entrou aqui? Por que o 12 entrou aqui? Você não tem nenhuma justificativa para eles, certo? Então, quero aquele subgrupo onde qualquer cobrança que eu vou fazer, você vai justificar a partir apenas da restrição que você quer um subgrupo e você quer que o 8 está nele, nada mais. Então, por que o 15 está lá? Não sei. Por que o 16 está lá? Porque o 16 é o 8 quadrado. 8 quadrado, 16, concordamos? Mas por que ali os Sim. inteiros? Estou dando um exemplo só para convencer a Yasmin. Não seria infinito? E presenças inteiras. Isso. Peraí, tu não estava perguntando sobre isso? Não. Porque aqui, porque a gente viu que para qualquer inteiro, na verdade acho que tu falou isso, mas enfim, para qualquer inteiro, eu vou precisar o A aí dentro. Por isso estou querendo botar inteiros aqui. Se botasse uma coisa menor, faltariam coisas. Imagine se eu pegar aqui o I ser maior ou igual a zero. Os inteiros maiores ou igual a zero. Cadê o A menos 3? Elevado a menos 3. Ele deveria estar dentro. Não só no 3. Tá? O A elevado a menos 3 deveria estar dentro. Por quê? Porque já que o A está dentro, então eu sei que o A quadrado está dentro, eu sei que a terceira está dentro, então o inverso dele tem que estar dentro. Tá? Por isso tem o inverso lá. Agora, desafio grande, onde vocês precisam pensar isso logo, ok? É como que poderia generalizar essa ideia para 2? Daqui a pouco vamos querer para qualquer subconjunto, mas antes de pensar para qualquer subconjunto, que pode ser até infinito, sei lá, então a pergunta seria, o que seria isso? E já vou avisar, resolvem a outra coisa, apenas se resolver essa, primeiro. Um segundo. Então a pergunta é, quem deveria ser esse carinha aqui?
E depois disso, quem deveria ser esse carinha aqui? Não roubem, tá? Pensem na privacidade da sua mente, compartilhem suas ideias não roubadas sobre o que seria esses caras. Aqui eu tenho o quê? Vamos lá. Para esse desafio, eu comecei com 2 bichinhos. A, B. Não, agora não dá tempo, né? Estou em casa. E aqui eu tenho o que vocês acham? Eu vou justificar só uma coisa agora, porque eu preciso justificar isso. Não subgrupo? Porque é o quê? Porque se por acaso, isso é uma ideia boa para destacar. Se por acaso alguém me dá um subconjunto, que acontece que ele já é um subgrupo de G, e eu quero ver qual é o subgrupo gerado por ele, quem deveria ser? Ele mesmo, certo? Então, eu gostaria de definir algo para subconjunto qualquer, e a ideia é que eu vou precisar arrumar esse subconjunto até que ele vire um subgrupo, sem exagerar e pegar, bora entrar todo mundo, certo? Então, aqui eu vou ter que o A é um subconjunto do G. E, para fazer isso de uma maneira correta, quando eu vou generalizar daqui para cá, ou daqui para cá, deveria ter, como vou falar, restrição, não, restrição. Deveria. Se você me dar um membrinho e me perguntar qual é o subgrupo gerado por ele, e depois de definir isso aqui, eu teria outra coisa para fazer. Poderia pegar esse membrinho que você me deu, botar num conjuntinho e perguntar qual é o subgrupo gerado por esse subconjunto. Obviamente, essas coisas não deveriam discordar nunca. Então, quando você quer generalizar o conceito de um carinha para um conjuntinho de carinhas, seja backwards compatible, ok? Tem um nome em português para isso? Não, né? Mas entendemos tudo. Programando uma vez. Como é? Heterocompatível. Retrocompatível, gostei. Eu ia falar que o heterocompatível não faz sentido. Porque é 2 sentidos. Quero backwards compatible. Ok. Fechamos aqui a aula mesmo. E até sexta. Isso é, obviamente, como para fazer.